Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Eu sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa do nosso Música e Adoração. E a nossa igreja tem andado nas ondas da fé reformada. E nós, com este programa, introduzimos as ondas musicais. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, é o Jonatas Andrade, organista e arranjador. E eu o conheci na Igreja Batista de Vila Pompeia, quando apresentávamos no Grupo Concerto, e pude perceber o talento, a dedicação desse nosso querido irmão. Boa noite, Jonatas, tudo bem? Boa noite, Doris. Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo Olá. bom. Olá, Jonatas. Então, o Jonatas está falando lá da nossa querida BH. Eu sou mineira também, né, de Minas Gerais, Lajinha. Meu tio morava em Belo Horizonte e ele está nessa linda cidade. Conta aí para nós, como é que você foi parar aí, Jonatas? Então, eu estava trabalhando para a igreja de Perdizes, né? Estava trabalhando para eles, eu acho que há 2 anos e meio, mais ou menos. E estava bem na igreja, tudo, mas eu tive sempre o desejo de tocar um órgão que fosse um órgão como este modelo aqui. Eu trabalhei, inclusive, para a Rogers, eu fui representante da Rogers e era o especialista em órgão da Rogers, né? Só que a igreja em que eu estava lá tinha um órgão mais inferior. E essa igreja aqui em BH havia me convidado para fazer um concerto em 2013. Eu vim em 2013, fiz o concerto, eles gostaram muito da apresentação, mas eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá 2 anos. E aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na igreja em Perdizes, essa igreja soube que eu tinha voltado para o Brasil. E aí ficaram assim, né, tipo, me sondando, né, aos pouquinhos, até que em 2000, eu acho que foi em 2018, final de 2018 para 2019, eles me chamaram para dar um concerto aqui e oficializaram para mim o convite de me tornar o organista titular da igreja. Que e bom. Aí, assim, eu fiquei a princípio um pouco, né? Eu falei, nossa, não tenho ninguém em BH, não conheço ninguém em BH. Mas os mineiros me recepcionaram muito bem, estou muito feliz. Que bom. Mas você comentou que foi para os Estados Unidos trabalhar, mas na área musical ou alguma outra área? Você recebeu um convite? Na área musical, a Igreja Batista de Sugarland, a Sugarland Baptist Church, me convidou para trabalhar para eles e eu acabei ficando lá por 2 anos trabalhando lá. Que bom, que felicidade. Ok, Jonatas, para quem não conhece, né, você podia contar como é que surgiu o seu interesse pela música, desde quando você toca, qual que é a sua formação? Bom, eu toco desde os 10 anos. Meu primeiro instrumento foi o clarinete. E quando criança, minha mãe frequentava a Igreja Assembleia de Deus, né? E eu aprendi clarinete com 10 anos, mas eu sentia que eu tinha um lado musical forte, mas eu não sabia como, assim, para onde direcioná-lo. E aí me ofereceram clarinete e eu comecei a aprender o clarinete. Inclusive, um dos grandes maestros daquela região, em Guarulhos, quando viu que eu peguei uma música e comecei a escrevê-la no caderno da orquestra. E ele viu a escrita, ele pegou assim e falou assim, quem escreveu isso daqui? Eu falei, fui eu. Ele falou, foi você? Eu falei, foi eu. Aí ele, ok, quem é a sua mãe? Aí eu falei, a irmã Tereza, assim, assim. Chegou no final do culto, ele a chamou e falou assim, minha irmã, o seu filho tem um grande talento musical. A irmã não gostaria de investir nele e tudo mais. E minha mãe falou, não acho que você é criança, não acho que vai interferir no que ele vai ser quando ele crescer, eu acho, não vou mexer com isso. E não, acabou não mexendo. E depois, com 15 anos, eu resolvi, né, decidir que eu não queria mais frequentar aquela igreja porque eu não me encontrava com os ideais doutrinários dela. Sim. E aí eu comecei a procurar igrejas. E aí procurei uma igreja, me encontrei numa igreja batista, né? Comecei a frequentá-la e lá só tinha um piano. E aí comecei a frequentar e gostar e queria aprender o piano. Inclusive, preciso falar isso.
porque a gente tem que dar valor para quem ajuda a gente no início. Sim. E no início os meus pais foram totalmente contra, porque eles não idealizavam, né, que eu iria ter sucesso, eu queria ter êxito na música. E quando eu pedi que eu queria aprender piano, eles negaram, falaram, não, a gente não vai pagar para você, a gente não vai comprar teclado, não vamos comprar nada. E a professora da igreja, que era a maestrina do coro, viu que eu tinha muito interesse em aprender. E um dia ela falou para mim assim, você quer realmente aprender? Eu falei, quero. Isso foi mais ou menos numa sexta-feira. No domingo ela chega para mim e fala assim, eu vou te dar aula de música, te dar aula de piano. Eu falei, mas eu não posso pagar, meus pais não vão pagar. Ela falou, eu vou te dar aula de graça. E eu falei assim, mas eu não tenho onde ensaiar. Ela tirou do bolso uma cópia da chave da igreja, ela era esposa do pastor, e falou, já pedi para que providenciasse uma chave para você, você vai ensaiar no piano da igreja. Deus providencia todas as coisas, né? Interessante, né? Que música realmente é algo que se passa de família, esse valor, não é? Lógico, talvez naquele momento seus pais acharam que não era prioridade, mas hoje, se eles olharem para trás, né, verão o crescimento, o desenvolvimento que você teve. E aí você me falou do clarinete para o piano, e aí a sua proficiência para o órgão foi como? Como se deu essa passagem? É engraçado que eu tive contato com órgão com 5 anos de idade, que eu estava caminhando com a minha mãe ao lado da Catedral da Sé, e eu ouvi aquele barulho, aquele som, eu falei, gente, mas que som é esse? Eu falei, mamãe, eu quero entrar na igreja. E minha mãe falou assim, não, a gente é evangélico, a gente não entra em igreja católica. Eu falei, não, mas eu quero entrar dentro da igreja. E a minha mãe começou, não, você não vai entrar dentro da igreja. Minha mãe, como uma boa filha de português, muito brava, começou a estapear eu no meio da rua, mas a minha mãe, assim, mesmo estapeando, eu não desistia da ideia. E minha mãe falou, tá, eu vou levar você para dentro da igreja. E levou eu para dentro da igreja, eu ouvi aquele som, eles estavam fazendo, acho que alguma apresentação, você vê que tinha algum coro convidado. E eu ouvi aquele som me encantou e nunca saiu da minha cabeça. E aí, quando eu entrei para a faculdade, já com meus 19, 20 anos, aliás, uns 20 anos, mais ou menos, que eu entrei para a faculdade, eu tive que fazer um trabalho. A ideia era fazer um trabalho onde eu assistisse um coral e que eu, assim, avaliasse esse coral e fizesse uma avaliação da performance do coral no primeiro semestre. E aí, quando eu entrei na Catedral Evangélica de São Paulo, eu vi aquele órgão de tubos lá na frente, fiquei olhando aquilo me chamou a atenção, e eu sentei. Quando eu comecei a ouvir o concerto, minha atenção para o coro foi para o beleléu, porque eu fiquei olhando, foi o órgão e a organista, era um coro coreano. E ali me deu o tilt, né, e falei assim, não, quer saber? Eu quero estudar isso. Cheguei na faculdade teológica e falei assim, eu quero estudar órgão. Aí eles olharam para minha cara e falaram, olha, órgão está parado o curso há 9 anos. Nossa. E nós não temos ideia de reabri-lo. Falei, mas eu quero aprender, eu quero estudar. Aí eles falaram, mas então a mensalidade vai ficar muito mais alta do que você está pagando, porque nós vamos ter que abrir um curso que vai ser só para você. Aí eu falei, ok, fui até a igreja em que eu trabalhava na época, perguntei ao pastor, porque eles que pagavam meus estudos, ele olhou para mim e falou assim, isso está no seu coração? Eu falei, está. Ele falou, então vai, porque é de Deus. A igreja vai pagar. Que bom. E a igreja me pagou. E aí que eu comecei a estudar órgão, e daí que eu, vamos dizer assim, me identifiquei com o instrumento, né, com essa massa sonora, com tudo isso que ele tem, né, com essa diversidade de timbres. Aí me apaixonei. Certo. E no caso, você falou a faculdade era teológica, mas você teve uma especialização, você pôde aprender na parte do órgão. É isso? Sim. Não foi faculdade de música. Não foi faculdade de música sacra e com especialização em órgão. Eu estudei regência, canto lírico, piano, mas órgão seria a minha parte principal, né? A parte em que eu comando melhor. Depois que eu estudei na faculdade teológica, eu tive aulas particulares com 2 professoras, uma que me especializou na pedaleira, que é a professora da Sirgates, que ela, se não me engano, ela ainda é membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, e com a Deise Aguiar, que eu tive aula de performance artística. O Jonatas, uma curiosidade, a nossa igreja da Lapa já está com 96 anos. E o pessoal mais antigo diz que
vários anos, há décadas atrás, foi oferecido um órgão de tubo para a Igreja da Lapa. Mas a igreja ficou meio assim, existe uma manutenção, é cara, não é, e ela recusou. Aí esse órgão parece que foi para a Catedral Evangélica, ali na Nestor Pestana. Exatamente. Mas era para ter ficado na Lapa. Existe essa manutenção e ela é cara para manter um órgão de tubo? Existe. O que acontece é o seguinte, o órgão é um instrumento que é considerado mais complexo, é considerado mais caro para você custeá-lo, para tê-lo e para mantê-lo. Então, só para vocês terem uma ideia, esse que é um órgão digital, ele não tem os tubos aqui, mas ele como se fosse com o som de órgão de tubos. Ele tem uma divisão de 10 caixas de som dele, 8 caixas de som para o teclado e 2 caixas de som subwoofers para os pés, para vir com os graves curtos do jeito que o órgão vem, né, o órgão real. Esse órgão que é digital, que ele custa muito mais barato que o real, hoje ele custaria 350 mil reais. Uhum. E você comentou aí também. Acaba sendo assim, um órgão de tubos, por exemplo, a Catedral, agora esqueci o nome da Nossa Senhora da Boiagem, em São Bernardo. O padre mandou fazer um órgão de tubos para a igreja em 2013 e 2014. Se não me engano, avaliado em torno, que a igreja bancou para custear o instrumento, 1,5 milhão. Realmente é uma manutenção cara. Não, isso é o preço, mas existe uma manutenção mensal, bimestral, que tem que ser feita... Temos de afinação. Existe uma manutenção em que, assim, vamos dizer que uma manutenção, eu acredito hoje, jogando assim por cima, que uma igreja, para manter um instrumento funcionando 100%, ela gastaria os seus 25 mil reais anualmente. Certo. Ok. Então, Jonatas, você comentou aí das pedaleiras, né? Interessante, que é um instrumento que você se exercita muito também, não é? Fisicamente até, né? A gente até brincou no grupo aqui, um pequeno grupo, que era um bom instrumento para a gente. Nós somos professores de educação física, originalmente, para seria um bom instrumento para nós falarmos do nosso programa, né? Que dá um preparo físico, e eu estou vendo que você está bem preparado, depois nós vamos chegar lá, conversar sobre a experiência. Mas fala um pouquinho, você também disse que quando você era dos 10 anos, você fez aquelas notações musicais, aí o regente, o professor, notou, e essa sua experiência com arranjos musicais, particularmente para o órgão, quando é que você também foi despertado para isso, começou a se desenvolver? Conta para a gente. Acontece o seguinte, sempre eu mantive aquela ideia tradicional, que eu sempre gostei de fazer concertos. Então, eu sempre mantive aquela ideia tradicional de, eu vou no concerto, vou fazer um concerto, então eu vou apresentar 10 músicas que sejam músicas eruditas de órgão e 2 que sejam arranjos meus. Só que quando eles me convidaram para ir para os Estados Unidos trabalhar lá, foi totalmente diferente, porque a proposta deles foi o seguinte: nós trouxemos você aqui por causa do que você faz. Então, o tradicional, nós já temos um monte de gente aqui que faz. Certo. Então, nós queremos que você exponha o teu trabalho, porque o teu trabalho que está chamando a atenção e que foi o que fez com que nós trouxéssemos você para cá. E aí que eu comecei a desenvolver mais isso e vi que realmente, até vi que por direcionamento de Deus, isso estava indo mais para que eu desenvolvesse uma linha talvez um pouco diferente do tradicional. Porque o tradicional, organistas que vão tocar tocata e fuga de Bach, as coisas já eruditas para órgão, você vai ter organistas que são formados nisso. Mas você terá organistas que fazem algo diferente, que inclusive tocam coisas contemporâneas, que tocam com instrumentos contemporâneos. Uma das melhores experiências que eu tive foi um adolescente nos Estados Unidos que comandava o louvor de uma igreja em que eu era convidado geralmente para tocar lá, e ele falou para mim assim: eu queria tanto que você viesse tocar com a banda. Até eu espantei, falei assim, mas o órgão, que era um órgão gigantesco de tubos mesmo, ele falou, sim, eu quero que você toque órgão com a gente, você aceita? Eu falei, aceito. E é engraçado que quando a gente estava tocando, eu estava tocando com um som maneirinho. Quando o órgão veio com um som muito mais forte,
esse menino no palco tocando guitarra, ele começou a pular ministrando, que assim, eu nunca vi um adolescente tão empolgado com um som de um órgão numa banda. Ou seja, para a gente que lida com igreja, com música de igreja, vocês sabem que é quase que impossível alguém Sim. de música popular se encantar com um instrumento que é considerado tão formal e tão erudito. Exatamente. Aliás, a gente tem observado isso, né? Como a música erudita, mais sacra, mais tradicional, às vezes tem sumido das igrejas, as orquestras, né? Ficam mais as bandas, né? Então, foi importante esse intercâmbio, esse reconhecimento. Jonatas, sem pensar agora nos cultos tradicionais, né? Pensar em outras cerimônias, por exemplo, casamento, esse órgão deve conseguir fazer 1001 sons diferentes. A gente brinca que é uma banda de um homem só, né? Vamos supor. Que você costuma tocar? Assim, que tipo de sons que você consegue tirar para ambientes diferentes, para casamentos, para outras cerimônias, sem ser o culto tradicional, os hinos tradicionais? Dá para fazer muita coisa com hino, com órgão? Dá para fazer muita coisa. Marcha nupcial, geralmente, eu faço uma introdução com a Odisseia no Espaço, né? Eu faço a introdução com a Odisseia e já emendo com a marcha nupcial. Ele, para você ter uma ideia, ele é um órgão que ele tem os registros do órgão de tubos, que seria o equivalente de um órgão de 3.500 tubos aqui na igreja. Por isso, essa quantidade de caixas grande, né? Além disso, ele tem um aparelho MIDI dentro dele que acrescenta 1000 sons orquestrais. Ou seja, eu tenho som de tudo. Eu tenho som de sino, de efeito de teatro, eu tenho som de vozes cantando améns, enfim. Eu tenho, assim, sons com guitarra com distorção, enfim. Tudo que você imaginar, o instrumento faz. Você podia depois dar uma palhinha, né, dessa entrada da marcha nupcial. Isso com certeza. aí. Depois você faz. Bom, e na sua visão, além dessa questão de tocar em cerimônias, em festas, de casamento, de bodas, enfim, como é que está a sua visão em relação ao mercado para os músicos? A gente está passando por uma pandemia, o mercado artístico está assim, escasso, né? Não há possibilidades além da versão online. Você descobriu outras formas, como cursos, workshops? O que você tem feito para sobreviver? Você vive só deste trabalho? Você tem outros recursos financeiros? Então, Doris, eu tenho a bênção de ser contratado e muito valorizado aqui pela Igreja Batista da Renascença e, inclusive, agradeço ao pastor Rubens Schreiber, que já é pastor dessa igreja há quase 40 anos e que me convidou para trabalhar e me mantém, eu vivo integralmente para a igreja e, graças a Deus que no meio de uma pandemia tão horrenda, né, as igrejas não pararam de funcionar. Sim, é verdade. Mesmo com restrição de quantidade de pessoas, ou mesmo sem pessoas, sem público, mas elas continuaram fazendo as programações online. Ou seja, no meu caso, eu não sofri prejuízos financeiros. A única coisa em que eu não, assim, deu uma queda foi nos casamentos, porque a igreja aqui, ela faz muito casamentos, porque ela tem uma arquitetura mais gótica, por fora e por dentro também, então ela chega a fazer de 50 a 70 casamentos ao ano. Ela é muito procurada para casamentos, né? Então, foi nessa parte que a gente ficou um pouco assim, né? Que teve uma queda. As pessoas têm que reagendar. Mas, assim, salarialmente falando, eu não sofri, como a maioria dos músicos acabaram sofrendo. Agora, é óbvio que também a gente acabou se reinventando mais, né? Eu sempre gravei vídeos, sempre tive o costume de gravar vídeos, gosto de gravar vídeos. Inclusive, foi por causa de um vídeo que a Igreja Batista de Sugarland me convidou, porque eles me assistiram tocando via Facebook e entraram comigo imediatamente me convidando para um concerto. Então, assim, eu gosto e também eu acho que a pandemia está aí para mostrar isso, mas antes da pandemia eu já tinha essa consciência de que muitas pessoas gostariam de estar na igreja,
gostariam de ouvir uma boa música, que infelizmente às vezes estão acamadas, às vezes não podem se deslocar até a igreja. Inclusive, eu cheguei a receber depoimentos no meu Facebook de pessoas, por exemplo, que estavam em hospitais e que estavam assim muito doentes em hospital e me escreveram dizendo que eu era alegria durante o dia delas, porque elas ficavam me assistindo tocar hinos e que aquilo consolava elas. Então eu Que acabei ótimo. vendo quanto que isso se tornou importante e que eu vi que Deus também estava me direcionando para isso. Então acabei me dedicando a fazer isso. Então eu acho que isso também é uma das coisas que hoje, inclusive os músicos acabaram também fazendo muitas coisas pela internet, né, se deslocando a fazer isso. Mas eu dou graças a Deus que eu não sofri exatamente o que os outros acabaram sofrendo por trabalhar em igreja. Sim. Jonas, a gente ia pedir para você mostrar um pouco, né? A gente vai fazer uma pausa na entrevista para que você possa exercer aí o seu talento e tocar um pouco e mostrar os recursos desse órgão. Pode ser? Com certeza, com certeza. Nós
observamos que nas redes sociais você tem um cuidado especial com vestuário, com aparência, com a elegância, né, de um músico. Você acha que isso dá maior credibilidade para o músico? Você já passou por alguma situação que você comprovou isso na sua trajetória profissional? Com certeza. Eu, quando criança, minha mãe sempre gostou de etiqueta, frequentou escola de etiqueta, andava com livro na cabeça por causa de postura, né? E eu, quando criança, confesso que não dava valor nisso. Mas hoje eu vejo que sim, é importante. E uma vez, conversando com um velho maestro presbiteriano em Guarulhos, logo quando eu estava começando a tocar, ele me disse uma coisa que ficou muito bem gravada no meu coração, na minha cabeça, que foi, tenha a postura elegante de um músico que sabe o que está fazendo, que tenha um visual que cause uma boa impressão. E, ao mesmo tempo, tenha um carisma que você atraia desde crianças até o mais velho a gostar do seu trabalho. Isso ficou muito bem gravado para mim. E quando eu fui para os Estados Unidos, isso ainda ficou mais nítido, porque a própria igreja, eles começaram a cuidar de mim, né? Então eu fiquei hospedado na casa de pessoas, e pessoas assim que estavam fazendo de tudo por mim. E eles mesmos falaram para mim: você toca um instrumento que não é muito bem visto no sentido de atração. Tipo, as pessoas quando ouvem falar em órgão pensam assim, nossa, que coisa chata, ou coisa tradicional. Geralmente você já pensa numa senhorinha de 90 anos tocando aquele negócio, né, cheio de vibrato, né? Aquela coisa assim que não vai ser aquela coisa atraente. Então, eles falaram para mim, para você tornar isso atraente, você tem que pelo menos fazer as pessoas, se elas não gostarem a princípio do conceito do instrumento que elas têm, aquele conceito velho, arcaico, mas que pelo menos elas se sintam atraídas a querer assisti-lo pelo seu visual. Inclusive, ser um pouco mais para frente, um visual mais ousado. Então, por exemplo, eu, inclusive, também aqui em São Paulo, depois, eu resolvi fazer até uma tatuagem, entendeu? Assim, que é justamente para causar nas pessoas essa curiosidade do tipo, que um cara que frequenta academia, que tem o cabelo em pé, que tem uma tatuagem, vai fazer sentado num órgão. É justamente essa a curiosidade que eu quero causar nas pessoas, para que as pessoas, pelo menos, se sintam curiosas a sentarem para começar a assistir. Porque eu tenho certeza que, em algum momento ali, elas vão serem impactadas de alguma forma, e tem sido. O melhor prazer que eu tenho é de pessoas que vêm em mim falar o seguinte: Jonatas, eu nunca pensei que eu fosse me arrepiar, eu nunca pensei que eu fosse aplaudir ou que eu fosse chorar assistindo um órgão sendo tocado dentro de uma igreja. Então, para mim, isso não tem prazer que pague. Sim. Não, eu percebo pelo seu relato de vida aí que você foi muito bem acolhido, né? Deus abençoou bastante, você foi adotado de várias formas por famílias, por presbíteros, tutores, presbíteros, pastores, igrejas. Sim, que bênção, né? Para poder desenvolver. Vale a pena eu falar isso, porque no começo eu não tive apoio dos meus pais. Sim. Chegou ao ponto dos meus pais me pedirem para sair de casa por causa da música. Certo. Ou você vai estudar música ou você vai sair de casa. E sempre foi a igreja que me acolheu. Eu fui morar na casa de pessoas da igreja, com a igreja bancando os meus estudos. Depois, nos Estados Unidos, foram pessoas da igreja, a igreja me convidou para trabalhar, só que eu nem falava o inglês, então me colocaram na casa de americanos da igreja, que me ajudaram com tudo. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu sou imensamente grato, e hoje eu não tenho sombra de dúvidas do que Deus quer para a minha vida, do que Ele tem de direção para mim, porque sempre tudo o que eu precisei e o que eu optei fazer, Ele abriu as portas para que acontecesse. E os seus pais hoje reconhecem isso? Eles estão vivos? Como é que é essa relação? Reconhece, inclusive, faço questão de ressaltar que eu estou colocando essa situação e em nenhum momento hoje eu tenho mágoa. Porque eu tenho consciência de que eles, por mais que pareça rígido, né, e foi rígido, mas eles fizeram isso pensando que estavam fazendo bem. Pensando que estavam fazendo bem.
Hoje eles têm essa noção, hoje nós temos uma relação super saudável. Meus pais me apoiam, eles são contentes e têm orgulho do que eu acabei assim, conseguindo para mim, o respeito que eu consegui para mim, a formação que eu tive, mas assim, foi a duras custas. E em todo momento eu fiz questão de frisar, eu amo vocês, mas eu não sinto a consciência pesada diante de Deus que eu estou contrariando um ensino, um conceito que seria errado. Então, mesmo vocês não me apoiando nesse momento, então eu vou conseguir fazer o que eu quero, eu vou batalhar pelo que eu quero e mesmo assim eu amo vocês. É assim até o dia de hoje. Claro que hoje a relação ficou muito melhor porque eles chegaram à conclusão diferente do que eles achavam antes. É que talvez no início, né, músico no Brasil, né, é uma vida difícil, né? Então realmente talvez pensaram nesse contexto, nas expectativas, nos desafios. Mas que bom, mas Deus usou a sua vida, a vida de outras pessoas para mostrar para eles que o plano de Deus estava direcionado para a área musical. Jonatas, é um instrumento realmente que não é tão comum. A gente vê cursos de flauta, de guitarra, de qualquer instrumento, né? Mas se você for pensar assim, não, eu quero dedicar ao órgão, existe uma formação, por exemplo, em BH ou em São Paulo, para quem quer se dedicar ao órgão, como que está esse mercado? Até onde eu sei, os lugares que oferecem curso de órgão em faculdade seria São Paulo, Rio de Janeiro, acredito que Rio Grande do Sul. É bem restrito, né? É bem restrito porque o que acontece? As igrejas acabaram parando de usar o instrumento pela escassez de gente que sabe tocar. Sim. Porque também é um instrumento complexo. No meu caso, por exemplo, eu tenho a bênção de ser remunerado pela igreja. Mas tem igreja, por exemplo, que tem um órgão de tubos e que exige que tenha um organista lá bom para tocá-lo, mas a igreja não quer arcar com o custo de vida de um organista, porque o que as pessoas não param para pensar é o seguinte: enquanto pianista, eu tenho várias coisas que eu posso fazer na minha vida, tocar piano em vários lugares. Quando eu me dedico a tocar órgão, se o meu salário, se o meu sustento de vida não vier da igreja, então eu não sei de onde que vai vir, concorda? Que órgão vai ter na igreja. Então, se a igreja não se propõe a querer investir também e falar, nós vamos patrocinar alguém que viva para tocar para a igreja, não tem como. Aí o que você acaba acontecendo? Você tem casos de igrejas grandes em São Paulo, se tem órgão de tubos, eles não querem custear um organista para tocá-lo, então eles vão lá e pagam bem menos para que um pianista vá lá e toque. Só que o coitado do pianista chega e vê esse tanto de botão aqui, ele toca num teclado só, não toca com pedaleira, toca com aquele som o culto inteiro ou a missa inteira, e as pessoas ficam assim, nossa, mas que som sem graça. Aí passa o quê? A não gostar do instrumento. Mas por quê? Você tem uma pessoa que não tem formação, que não está sendo remunerada adequadamente. Então, aí vai uma reflexão para as igrejas também pensarem a respeito da valorização do que elas querem, da qualidade que elas querem oferecer para Deus em primeiro lugar e segundo ao público que está frequente ali, da qualidade que eles estão oferecendo musicalmente. Exatamente. E aí, Jonatas, é o seguinte também, além de toda essa questão da formação, do investimento, se a gente pudesse, para os órgãos mais simples, que nós temos na igreja, o que o organista poderia fazer, né? Dos poucos organistas que nós tivemos um privilégio na nossa igreja, nós temos a Maju, que era uma boa organista, né? E ela tinha gosto. Eu conversei com ela quando eu trabalhava para a Rogers. Se não me engano, então, que bom. E então, que dicas você poderia dar, além dessas que você já falou, o que é fundamental e essencial para que o organista desempenhe melhor a sua performance, para tocar, por exemplo, hinos de forma retumbante, que possam agradar, tornar o ambiente mais agradável musicalmente para Deus e também para a Assembleia? Doris, é um grande desafio, porque o maior desafio do mundo cristão hoje, isso engloba o protestante e o católico, é manter o órgão dentro da igreja. Porque a pergunta que se faz a respeito é,
se o órgão é capaz de acompanhar essa modernidade e transformação que as igrejas sofreram, né? Que as igrejas tiveram dentro delas. E uma das coisas que eu falaria antes do estudo do órgão é o investimento do estudo da transformação de cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque também você tem, em contrapartida, você tem igrejas que não investem nem no órgão e nem no instrumentista. Mas, em contrapartida, você também tem instrumentistas que são totalmente conservadores, a ponto, por exemplo, eu cheguei a tocar em igrejas, que eu não vou citar nome de igreja nem de pessoas, mas que vi isso pessoalmente, de que no momento, por exemplo, em que a banda ia tocar, a pessoa levantava-se e saía. Sim. Porque ela não admitia a banda. Preconceito, então, né? A gente está numa época em que não vai conseguir precar banda de entrar dentro da igreja. Exatamente. Não vai conseguir. Agora, como é que eu vou fazer para manter esse instrumento? Então, a primeira coisa, eu tenho que manter uma relação com as pessoas. Aí volta para aquela frase do maestro lá que me disse quando eu era adolescente. Então, primeiro você tem que mudar essa cabeça. A cabeça eu tenho que modernizar. Eu tenho que estar junto com os outros instrumentistas. É louvor e adoração da mesma forma. O que eu faço ao órgão, o que eles fazem com a banda. E o que podemos fazer juntos. É louvor e adoração. Primeiro ponto é esse. Segundo, dedicar-se ao estudo técnico do órgão. Como eu te falei, você tem muitos pianistas na igreja que tocam órgão, mas não pessoas que estudam órgão. Então, ele nunca vai conseguir explorar um instrumento que ele não tem habilidade, que ele não tem ferramentas. E é isso que a técnica vai dar. A terceira coisa que eu falaria por incrível que pareça, eu acho que as nossas igrejas, a música erudita, e não sei se vocês vão concordar comigo, vocês também são de igrejas tradicionais, mas a música erudita tem caído dentro da igreja, e nisso não só o órgão, muitos instrumentos. Por causa de um motivo. A música erudita vem de uma forma tão formal, tão, às vezes, não é nem elegante, mas de uma forma tão rígida, que ela se torna fria. Agora, se eu chegar aqui e tocar todo composto, mas aqui tocar que nem uma estátua, e aí, de repente, venha um adolescente aqui com violão que toca o acorde de Fá, Dó e Sol, mas toca alegre, tipo, ok, igreja, vamos levantar, vamos adorar. Quem que você acha que vai chamar mais atenção do público? A comunicabilidade, então, o carisma, isso é importante. Falta essa comunicação. Eu faço essa crítica a todos os músicos do meio erudito, que a gente vai conseguir só manter essa arte dentro da igreja a partir do momento que ela se tornar atraente, que ela se tornar viva, que não fique um ambiente tipo como se eu estivesse tocando num teatro. Eu acho, inclusive, exato, aquela coisa fria, aquela coisa, sabe? Você não tem vida, porque também tem uma coisa, Doris, vale a pena ressaltar essa experiência. Eu sempre toquei de coração, sempre tive a consciência, mas eu nunca tive, até então, até essa experiência que eu vou narrar agora, a consciência do que era adorar a Deus tocando. Um dia nos Estados Unidos eu fui fazer a abertura para um concerto de uma família que chama família Collinsworth. Se vocês quiserem depois procurem a respeito deles, eles são ótimos. É a família inteirinha de músicos e a mãe da família é pianista e ela toca muito bem, muito. E eu fui fazer a abertura justamente para o concerto deles na igreja. E eu fiz a abertura, a igreja aplaudiu, tudo, e eles vieram para o palco e começaram a tocar. Quando ela começou a tocar, que eu vi essa mulher ao piano tocando o hino, sabe aquele hino? A Deus demos glória, a Deus demos glória. Ela começou a tocar esse hino. Meus irmãos, eu olhei para a igreja, 2.000 pessoas começaram a se ajoelhar uma por uma, em lágrimas, com a mulher tocando sem cantar. Eu nunca tinha visto. Comovente, aí, né? Quando eu me peguei, eu estava chorando também. Só que aí aconteceu o concerto, quando chegou no meio do concerto que teve um break, eu decidi sair para comprar uma barra de proteína que eu estava com muita fome. Quando eu resolvi sair, eu dou de cara com ela. E aí, quando ela olhou para mim, ela falou assim, você é o rapaz que tocou no começo. Eu falei, sim. Ela falou, você toca muito bem, me abraçou.
Eu falei, quem toca bem aqui é você. Eu falei, eu tô no final da fila. Ela falou assim para mim, eu gostaria muito de tocar com você. Eu falei assim, tá, ok, a gente pode trocar telefone. Ela falou, não, podemos trocar telefone, mas eu tô falando de tocar agora, na segunda parte. Ela arregalei o olho, falei assim, mas tocar o quê? Ela falou, você toca hinos? Eu falei, toco. Ela falou assim, você sabe modular? Eu falei, modulo. Ela falou, vamos tocar o Santo, 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 pode ser? Eu falei, pode. Eu falei, mas a gente não ensaiou. Ela pegou no meu braço assim e falou assim, você acredita ou não no poder de Deus? Sim, que exemplo, né? Eu não tive resposta. Uma experiência marcante. Eu voltei para dentro da igreja, a família que estava me recepcionando lá falou assim para mim, você não vai na drogaria comprar sua barra? Eu falei, perdi a fome, eu vou voltar para a igreja. Já estou nutrido. Voltei para o santuário e fiquei ali, meu Deus, o que vai acontecer? Nisso ela me chamou, eu estava super nervoso, ela me chamou, eu sentei ao púlpito, ela falou assim para mim, toca a introdução. Eu estava tão nervoso que eu fiz assim, toca você. Ela falou, ok. Doris, eu comecei a tocar depois que ela deu a introdução, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi aí que eu descobri que nunca até então eu tinha realmente adorado a Deus tocando. Certo. E aí que eu vi o poder da música instrumental. E aí que eu experimentei essa experiência e trago essa experiência a cada momento que eu sento para tocar. Então, o que eu posso dizer é que vale a pena também o organista, o músico, se voltar a ter essa experiência, porque é essa experiência que vai fazer essa música se tornar tocante, audível, aplaudida e que vai ainda se tornar uma música que vai permanecer no nosso meio dentro da igreja. Perfeito. Jonatas, vamos fazer aquela pausa de novo para que você possa demonstrar de novo aí no órgão algum hino que esteja na sua memória aí, afetiva, o motivo por que você gosta dele. Então, a gente queria ouvir você mais uma vez, pode ser? Com certeza, com certeza.
lindo, realmente muito bonito. Olha, pessoal, nós vamos depois passar o contato do Jonatas. Ele está lá em BH, mas quem sabe por uma situação especial possam surgir oportunidades e ele poder tocar nas festas, nas cerimônias que vocês escolherem, tudo dê certo. Bom, mas eu queria também, Jonatas, que você falasse. Você toca tantos hinos aí de forma tão retumbante, tão maravilhosa. Você tem algum hino especial que te marcou, um ou dois, em termos de história, dos compositores? Isso te vem à memória e você sempre se lembra dessa história, além desse testemunho que você deu em relação à Igreja dos Estados Unidos, com Santo, 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 né? Trindade Santíssima. Mas existem outros hinos que têm essa história efervescente, que é um testemunho vivo? Sim, sim, Doris. Inclusive, eu sou um grande fã de hinos. Eu sou um grande fã de hinos porque eu acho que o hino, além de um louvor, além de uma adoração, ele proclama a fé que nós acreditamos. Ele proclama os nossos conceitos. Eu acho que, inclusive, no culto congregacional, eu acredito que o melhor momento do culto inteiro é o momento em que a igreja canta o hino. Por quê? O hino ele foi feito para a comunidade cantar. E dentro do culto, o hino é o que move a todos a fazerem uma coisa só, proclamarem uma fé, algo que acreditam em uma só voz. Ele une pessoas de idade, ele une jovens, ele une crianças, ele une pessoas pobres, ele une ricos, porque todos se unem numa só voz para proclamar algo. Por isso que, para mim, a minha ideia de culto é que o momento do hino congregacional, ou até do louvor congregacional, inclui o cântico também. Mas quando a igreja canta, para mim, é o melhor momento, porque se une todos fazendo uma coisa só. Agora, falando a respeito do hino, né, da experiência, eu sou muito fã de pesquisar histórias de hinos, que eu acho que a história nos inspira, me inspira, por exemplo, como arranjador, a fazer um arranjo melhor, a entender como que aquele hino foi feito, né? E uma história muito bacana de um hino conhecido, eu não sei para as outras denominações, mas acredito que o batista e o presbiteriano seja Louvamos-te, ó Deus. Esse hino, ele foi composto por um rapaz que se chamava William, e a história dele é muito bonita. Esse rapaz, ele cresceu numa família cristã, só que ele não era convertido e ele era totalmente averso ao cristianismo, à fé, enfim. E a mãe sempre falando de Cristo para ele, a mãe sempre tentando evangelizá-lo, mas ele sempre negou. A mãe deu uma Bíblia de presente para ele, ele pegou a Bíblia, mas ele não quis seguir aquilo, ele queria estudar medicina. Ele morava na Escócia, ele saiu da cidade dele e foi para Edimburgo. Chegou em Edimburgo, ele vendeu todos os livros, vendeu a Bíblia, estudou medicina. Lá ele se tornou um grande médico e, além de se tornar um grande médico, ele se tornou presidente da Associação dos Ateus da Escócia. Poxa. E um dia ele recebeu no hospital um jovem acidentado, no trabalho tinha se acidentado. E ele estava muito grave, assim, muito gravemente ferido. E ele pediu, mesmo totalmente acidentado, ele pediu para que chamassem a esposa, os filhos, e que a esposa levasse o livro que ele gostava tanto. E aí chamaram a esposa e tudo mais, só que ele via no rapaz, que o rapaz todo ensanguentado, enfim, ele viu uma alegria no rosto do rapaz que ele achava que, ele falava, não condiz, um cara que está aí sabendo que vai morrer, tá com essa tranquilidade no rosto e chamar a mulher com os filhos. A mulher foi com os filhos, de repente a enfermeira chamou e falou assim, o rapaz faleceu. O senhor pode vir até o quarto? Ele falou sim. Quando ele foi até o quarto, ele foi ver o rapaz estava falecido, a enfermeira falou assim, e o que eu faço com isso? Aí ele falou, mas o que é isso? Ela falou, é o livro que ele pediu para que trouxesse. Quando ele pegou o livro na mão, ele abriu o livro e ele viu que era a Bíblia que ele tinha recebido quando ele era jovem pela mãe. A Bíblia estava autenticada. Que experiência. Quando ele viu o livro, ele entendeu que
Deus tinha algo para ele e que ele estava no caminho errado. E ele reconheceu a letra da mãe na capa do livro, autenticando a Bíblia para ele. Dali ele se converteu, se tornou um pastor presbiteriano na Escócia e escreveu o livro Louvamos-te, ó Deus, que na verdade no inglês, no original, é Revive Us Again. Reaviva-nos novamente. Então, quando você vê uma experiência dessa, meu olho enche de lágrimas, porque não foi uma música composta para vender, não foi uma música composta para agradar, foi uma música composta por experiência pessoal com Deus. E bom, Jonatas vai executar, né, para nós aí também o hino 47 no nosso inário, e vamos ouvir. Bom, sobre o que o Jonatas disse agora há pouco, é muito importante, eu quero reforçar aqui. No nosso programa Música e Adoração, nós falamos também da adoração reformada. O que é? É falar das Escrituras, é cantar as Escrituras, é orar as Escrituras, é pregar as Escrituras. De fato, o hino, a música, tem esse poder de envolver os membros e a pessoa que está à frente na liderança, de mediar essa transição para que a pessoa possa louvar a Deus de uma forma mais santa, mais agradável, em espírito e verdade. E esse foi o nosso programa de hoje. Agradecemos muito a presença do Jonatas, o bate-papo, que foi riquíssimo. Saber um pouco desse instrumento complexo, raro, e tem tão poucos que sabem tocar tão bem como o Jonatas. Que Deus o abençoe muito na sua trajetória, que Deus o abençoe na igreja de Belo Horizonte, fizeram uma ótima aquisição, né, entre aspas, né, porque é um serviço, é um ministério, né, e desejamos tudo de bom para você, Jonatas. Amém, obrigado, Doris, obrigado ao seu esposo por essa oportunidade de expor o meu trabalho, de expor as minhas ideias, os meus conceitos musicais, organísticos e cristãos. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa que vocês tiveram. Acho que no meio de uma pandemia é muito interessante, espiritual e é culto o que vocês estão fazendo. Obrigada. Ok. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dê uma curtida. Se não gostou, dê alguma sugestão para que possamos melhorar e estar adorando a Deus cada vez melhor, ajudando nossos ouvintes a conhecer um pouco mais sobre esse universo musical e como a música é importante na liturgia também. Nossos agradecimentos à equipe técnica, aos pastores da IPLAPA, que contribuem para esse programa estar no ar.
Curta, compartilhe e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até. Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.